Entre os dias 16 e 18 de julho, o Sindipetro-NF realizou o 10º Congrenf, com o tema Conjuntura Política e Indústria do Petróleo, novas ideias para o movimento sindical. Além das palestras e debates com a categoria sobre diversos assuntos, o Congrenf elege delegados para o CONFUP, o Congresso da Federação Única dos Petroleiros. Estaremos tirando também os delegados para o 16º CONFUP, que vai estar sendo realizado em Natal, dos dias 13 ao próximo dia 17 de agosto, onde a nova diretoria da FUP estará sendo eleita. Então, também esse é um ponto importante no nosso Congresso, pois a nossa delegação de 39 delegados terão a missão de votar na próxima direção da Federação Única dos Petroleiros. O Congrenf, o 10º Congrenf, por si só já é um evento muito importante para a classe trabalhadora brasileira, em especial os trabalhadores de energia, do petróleo e do gás, uma vez que esse é o principal sindicato do país na área de produção de petróleo e também ele é ainda mais importante na medida em que se realiza numa conjuntura muito rica, isso é, no momento em que o setor petróleo no Brasil cresce muito, né? A expectativa é de que o Brasil será, nos próximos anos, estará entre os 3 países mais importantes de energia do planeta, né? Então, portanto, é fundamental que os trabalhadores estejam preparados para se colocarem nessa conjuntura, nesse crescimento. Na abertura do evento, Alex Capuano, assessor de comunicação da CUT, e Bruno Cruz, jornalista e membro do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, palestraram sobre a conjuntura política e a atuação da mídia, desafios e a estratégia para os movimentos sociais. Eu acho que a gente, em tempos de internet, precisa cada vez mais de órgãos que você confie. E a mídia sindical, ela pode ser, ela deve ser um desses lugares, ela deve ser a fonte onde os sindicalizados consultam e onde eles confiam para poder se informar e para poder formar a sua opinião. Porque é a partir dessa opinião que a gente pode, na verdade, ter uma interferência na sociedade, que a gente pode ter uma ação sindical com clareza. Então, eu acho que a mídia sindical tem esses 2 desafios. Ser a voz dos trabalhadores que, através da sua direção sindical, coloca as suas necessidades, né, coloca as suas reivindicações e luta por elas, mas também ser o local onde os trabalhadores se informam para poder formar sua própria opinião e intervir no sindicato e intervir na sociedade de uma maneira geral. Falando sobre a atual conjuntura e as perspectivas futuras da indústria do petróleo e da Petrobras, o mestre em economia da UFRJ, Henrique Jäger, e o professor do Instituto Federal Fluminense, Roberto Moraes, acreditam que um espaço de discussão como o Congrenf é importante para entender os desafios da categoria, os rumos e interesses do trabalhador. O Congresso acaba tendo sendo um espaço de aparecimento as questões começam a surgir, começam a aparecer, os representantes dos trabalhadores das plataformas trazem as questões para serem debatidas aqui no Congresso. Então, é um espaço onde os problemas aparecem e são debatidos e são aprofundados. Então, nesse sentido, é um espaço fundamental para se discutir para onde é que os trabalhadores estão, quais são os interesses que estão colocados e para onde os trabalhadores vão. Bom, eu entendo que o Congresso dos Petroleiros é um regional, é uma possibilidade de compreender de forma coletiva quais são os desafios que hoje está colocado pela categoria, né, pela categoria trabalho, né, das pessoas que produzem certamente uma das maiores riquezas do país, que é o petróleo, né, seja em terra, seja no nosso caso aqui no mar, né, entender as contradições que a categoria tem de precisar de melhores salários, de discutir o preço da gasolina e ao mesmo tempo de compreender as mudanças que as cadeias produtivas do petróleo, de porto, que se instala na região, possam trazer e de como é que a categoria pode conquistar ganhos específicos para ela e, ao mesmo tempo, melhorar a vida dos brasileiros como um todo. Tema de reivindicações e lutas constantes, a saúde do trabalhador foi abordada pelos convidados David Barcelar, coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, Isabel Cristina de Moraes, enfermeira e mestre em saúde coletiva da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e pelo médico do trabalho Ricardo Duarte, assessor do Sindipetro-NF. A primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que o fato de você tratar a saúde
Só trazer, o fato de ter trazido o tema para o Congresso, isso é fundamental, porque você está entendendo que o trabalho é importante na vida de todo mundo. A gente tem uma identidade através do trabalho, mas o desejo de um trabalho saudável, de um trabalho digno, para que a gente possa preservar a nossa saúde, proteger esses trabalhadores da saúde. Então, abrir um espaço de discussão da saúde relacionado ao trabalho é fundamental. Discussão sempre de saúde e segurança do trabalhador, ela envolve discussões que são pertinentes à categoria e é interessante, ao chegar aqui, ver que as pessoas estão presentes aqui no Congresso, no Congrenf, estão participando das discussões, não somente ouvindo as palestras ou os painéis, mas também estimulando os debates. Infelizmente, apesar de termos realidades diferentes, né? Eu sou lá da Bahia, do Sindicato Bahia, onde nós temos desde a sísmica até o refino e a distribuição através da Transpetro, mas nós não temos uma realidade de plataformas, né? Então é um outro mundo que vocês têm aqui no Norte Fluminense, mas com certeza alguns problemas são bem parecidos. Isso foi muito interessante para mim aqui hoje, porque ao trazer algumas discussões da questão de saúde e segurança do trabalhador da categoria petroleira, percebi no debate que alguns problemas são bem parecidos. No último dia da mesa expositora, aspectos centrais para a negociação coletiva da Petrobras, Gustavo Teixeira e Rodrigo Leão, economistas do DIEESE, mostram por meio de pesquisas os ganhos reais das negociações salariais do ano de 2013. Esse estudo ele traz informações importantes porque ele apresenta como é que tem se comportado, né, as negociações em termos de reajustes salariais, né? E apesar de 2013 ter tido um percentual menor do que 2012, o comportamento das negociações nos últimos anos tem sido muito positivo. Então, ano passado, cerca de 85% das negociações tiveram um ganho real no salário. Então, esse é um indicador positivo que pode ser utilizado nas negociações. E em meio a tantos discursos e debates, o núcleo de dança Portadores de Alegria apresentam um verdadeiro exemplo de luta por direitos. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado.